Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas às vezes nem tudo contribui para que nós tenhamos alegria, não é verdade? Então, como nos alegrar diante de situações complicadas, difíceis, problemas, más notícias? Paulo escreve: alegrai-vos sempre do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Olá, ou melhor, capítulo 4, versículo 4. Olá, meus amigos, está no ar mais um programa Palavra Urgente. Como eu sempre digo, o Palavra Urgente está no ar para te abençoar. E eu sou o pastor Luiz Fernando e venho aqui nessa quarta-feira abençoada pelo nosso Deus apresentar essa programação. E hoje nós vamos falar de um assunto importante, interessantíssimo. Aliás, 4% da população mundial sofre com esse problema. Qual é o problema? Síndrome do pânico, medo, podemos dizer até um medo excessivo. E hoje nós vamos aqui ver o depoimento da dona Gardênia, isso mesmo, Gardênia Carvalho. Ela passou por essa situação complicada que, olha, bagunçou com a vida dela. Mas nós sabemos que toda a novela da vida real que apresentamos aqui sempre tem um final feliz. Eu convido agora a dona Gardênia a começar a contar para nós o seu depoimento. Dona Gardênia, seja bem-vinda. Em 2006, eu era uma mulher mundana, uma mulher sem moral, uma mulher que vivia muito andando na mão de um e de outro. Morava de aluguel, minha situação era muito crítica. E eu fui ficando só com a minha filha em casa. E aquilo ali foi me gerando medo. Eu sentia medo pela minha filha. Até então ela era uma criança de 4 anos, né? Ela não tinha entendimento de nada do que estava acontecendo. Me deu aquele pânico, meu coração acelerava. Eu tinha medo de dormir. Até que, ainda em 2006, conheci o programa Show da Fé, o missionário R.R. Soares. A primeira pergunta dele que ele fez foi: você que está aí no quarto, chorando, com medo de morrer, com medo de dormir. A palavra de Deus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E naquele momento a palavra falou ao meu coração. Não é nada fácil, você viu aí? Ela tinha medo de morrer. A situação era tão grave que ela ficava dentro de casa, trancada no quarto, com medo. Com medo de quê? Medo de morrer. A fé, ou melhor dizendo, o medo é uma fé negativa. O medo é um tipo de fé. Qual era a fé negativa que ela tinha? O medo de morrer. Ela tinha certeza que iria morrer. Agora, o que causava esse trauma, ou melhor dizendo, essa síndrome de pânico na vida da dona Gardênia? Certamente não era Deus. Porque Deus não nos dá espírito de temor, não nos dá espírito de medo. Se Deus não nos dá o espírito de medo, quem é que nos dá? Nós temos um adversário. E o nosso adversário, a Bíblia o apresenta como o diabo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Por que o leão brama? Para colocar medo nas suas presas. Assim é o diabo. A dona Gardênia, ela não é a única pessoa que passou, ou a única pessoa que esteja passando por isso. Talvez eu estou falando com você, que não tem medo de morte, mas tem gente que tem medo de sair de casa e ser até mesmo roubado, ser assaltado. Tem gente que tem medo de contrair uma enfermidade e aquela certeza negativa dentro de si. Vamos agora a uma reportagem tratando também sobre esse assunto que é interessante para todos nós. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a síndrome do pânico afeta até 4% da população mundial. A patologia é caracterizada por ataques constantes de ansiedade, provocando um medo intenso e desespero. Taquicardia e sensação de desmaio, falta de ar e medo de perder o controle, tremores e náuseas são alguns dos sintomas. As crises podem durar de 15 a 30 minutos e podem ser provocadas por estresse, genética e mudanças bruscas da realidade.
Não é fácil. Para quem está vivendo, passando por isso, não é uma coisa simples. Pode ser que para quem está de fora, às vezes até dá uma bronca na pessoa. Para com isso, isso é bobeira, isso é palhaçada, isso aí é frescura. Amigo, não é assim que a gente tem que tratar com a pessoa que está passando por uma situação como essa. O síndrome do pânico é algo que parece real, que afeta o psicológico da pessoa de tal maneira que vai responder no físico, no comportamento, nas ações e reações dela. Se procurar um especialista, um psicólogo, ele vai detalhar tudo direitinho o que de fato acontece com uma pessoa que sofre com esse tipo de síndrome. O pânico, a síndrome do pânico na vida da dona Gardênia provocava nela o medo de morrer. E você tem passado por isso? Tem passado por essa situação? Ou você conhece alguém que realmente está passando por isso? Veja que a dona Gardênia, ela já começa contando que ela estava em sua casa e ela liga a sua televisão e quem está ali pregando? O missionário R. Soares, que através do dom da revelação, Deus o usa para falar com ela. Amigo, através desse programa, eu creio que Deus já está falando contigo. Daqui a pouco eu trago uma palavra, a palavra de Deus que é poderosa para salvar vidas e que você possa ser salvo pelo poder de Deus. E também no final dessa programação eu estarei fazendo uma oração. Vamos agora para a segunda parte, segunda inserção do testemunho da dona Gardênia. Me convidou para me fazer parte do patrocínio. Aí foi que já não gostei, porque ele já pediu para mim ajudar a obra dele, né? E eu não trabalhava, eu não tinha como ajudar a obra de Deus. E eu desliguei a televisão. Pela terceira vez que eu liguei a televisão, o missionário me chama para me ser patrocinadora, até que eu decidi ser patrocinadora. Eu não tinha condição, mas eu falei para Deus, Deus, eu não tenho condição, como que o Senhor vai me ajudar? E aí Deus me ajudou, Deus me abençoou. Eu fui sendo manicure, né? Aí eu fui juntando meu dinheiro, fui dando meu patrocínio. E aí eu dei a quantia que ele pediu, que nesse tempo era aquele valor simbólico de R$30. A primeira obra que Deus fez na minha vida foi a minha libertação do medo. Eu comecei a dormir tranquilo. Depois de 5 anos, Gardênia deseja conhecer a Igreja da Graça. Ela relatou alguns problemas, né, que ela estava passando. Eu fiz uma oração por ela. Eu disse para ela que por trás do chamado do patrocinador, ela tinha ali uma herança com Deus. Ela tinha ali uma colheita para ser feita e que ela precisava vir assistir os cultos, começar a participar, né, na igreja. É interessante, né? O missionário, quando fala do patrocinador no programa, seja Show da Fé, SOS, Fala Amigo, ele não está ali falando o nome de ninguém, ele fala, e ela diz que o missionário falava com ela, que o missionário chamava ela para ser patrocinador e que ela até desligou pela primeira vez. Bem, Deus usa o missionário e, de fato, um programa como esse precisa ser mantido. E não só para manter o programa, vamos dizer, para orgulho pessoal do apresentador, dos pastores ou do missionário, mas é um programa evangelístico. São cerca de 92 nações que têm recebido essa programação nos seus lares. E lugares que o evangelho não pode chegar ali de uma forma física, através das emissoras de TV, através das mídias sociais, o programa chega levando a palavra de Deus para as pessoas. Ora, se o missionário ali está falando patrocinador e a pessoa se sente realmente tocada, nesse caso já não é o missionário, mas Deus usando o missionário para chamar essa pessoa para tornar-se um patrocinador. Patrocinar não somente o programa, mas também quantas pessoas se tornam patrocinadores, patrocinando sua empresa, patrocinando um filho, patrocinando seu casamento, em favor da sua saúde, embora a cura é de graça, a salvação é de graça. Patrocinador não é pagamento para quem precisa de receber milagre, nada disso, mas é algo especial, porque quando Deus chama, Ele dá as ferramentas e a pessoa, ela sabe que Deus está falando com ela, ela sabe, ela sente no coração. E quando Deus chama a pessoa para se tornar um patrocinador do Show da Fé, ali Deus já está dando para ela
as ferramentas. Se você é uma dessas pessoas, por que não dar ouvidos, não é verdade? Vamos agora aos casos curiosos de hoje. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar da história de Courtney Smallbone. Ela é esposa do cantor Luke Smallbone, da banda For King and Country. Ela passou por uma situação bem delicada. Aos 18 anos, Courtney foi diagnosticada com Lumière, uma doença que afeta 1 em 1 milhão de pessoas, que simplesmente vai fazendo os órgãos do corpo morrerem. Aquilo fez com que Courtney ficasse assustada, ansiosa, amedrontada. A depressão e a ansiedade, síndrome do pânico vieram de todos os lados. Ela, mesmo tomando os medicamentos, ainda permanecia naquele estresse. Durante a segunda gravidez, ela teve outra crise e acabou sendo internada. Mas ali, a jovem mãe teve uma experiência com Deus. E naquela experiência, esse contato com Deus a fez olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e se alimentar diariamente com aquilo que Deus a ensinava. Depois de um tempo, ela percebeu que não havia mais pensamento, ansiedade ou medo algum na mente. Disse ela que jamais imaginava conseguir viver sem as crises, mas hoje é possível. Curioso, não? Amigo, todas as pessoas que têm experiência com Deus, com certeza, o mal que há na vida dela é quebrado, é destruído. Pastor, como eu posso ter experiência com Deus? Bem, a experiência com Deus se dá a partir do momento que nós ouvimos a sua palavra. A partir do momento que ouvimos a pregação da palavra, temos um contato com as Escrituras Sagradas, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus se revela a nós. E você também pode ter, com certeza, essa experiência com Deus. E a experiência com Deus leva à libertação? Com certeza leva. Tanto a Gardênia quanto essa personagem, agora nos faz curiosos, elas tiveram experiência e intimidade com Deus. O salmista Davi, no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, ele disse o seguinte, olha a declaração dele: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? No dia em que eu for tentado pelo medo, que o medo tentar me dominar, controlar minhas ações, minhas atitudes, no dia em que o medo tentar me apavorar, vou confiar em Deus. Confiarei em Deus. Confia em Deus quem o conhece. E a partir do momento que nós clamamos a Deus, Deus entra em ação. Se a pessoa invoca o poder de Deus, ela está dando liberdade para Deus agir na vida dela. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele. E quando Jesus entra, todo mal tem que bater em retirada. Porque o Espírito de Deus não pode habitar onde há espírito maligno, onde há espírito de medo, onde há espírito de enfermidade. E se Jesus entra, quem é que tem que sair? O mal tem que sair, o medo tem que sair, a síndrome do pânico tem que sair, o trauma tem que sair, a fobia, a depressão, porque Deus passa a governar a vida dessa pessoa porque ela permite. E na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18, nós temos aqui uma declaração interessante a respeito da questão do medo. Deus e o medo. O que é que Deus e o medo têm a ver um com o outro? Não tem nada a ver. O texto diz assim, em 1 de João 4, versículo 18, no amor não há temor. O versículo 8 do capítulo 4 finaliza dizendo que Deus é amor. Aqui diz, no amor, em Deus não há temor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. O perfeito amor lança fora o medo. Deus lança fora o medo, porque Deus é amor. E o que mais?
Porque o temor tem consigo a pena. Tem tradução que diz que o medo traz tormento. E o texto diz, e o que teme não é perfeito em amor. Então, muitos estão sofrendo pelo quê? Pela falta do conhecimento e da comunhão com o próprio Deus. A partir do momento que você invocar a Deus e render-se a Ele, pedir que Ele te livre do mal e aprender a exercer a sua fé, Deus entra em ação e o milagre acontece. Foi exatamente isso que aconteceu com a Gardênia. Vamos acompanhar aqui a terceira parte do depoimento dela. Eu entreguei a minha vida a Jesus, me batizei, aí eu estava fazendo unha e Deus foi me abençoando mais e mais, né? Foi me dando mais outras oportunidades, como vendas de produtos de beleza. E aí Deus foi me honrando, foi me abençoando, fui levando a minha filha para a igreja. Eu comecei a ir para a escolinha, eu comecei a me desenvolver lá, principalmente espiritualmente, foi de extrema importância para mim, para o meu crescimento. Até que com 12 anos eu tive uma das decisões mais importantes da minha vida, que foi me batizar e aceitar o Senhor Jesus como meu Salvador. Após anos guardando dinheiro, Deus realiza o sonho da casa própria. São 2 quartos, né? Eu tenho o meu quarto, que é uma suíte, tem o banheiro no meu quarto, tem uma sala enorme que emenda junto com uma cozinha, tem o quarto da minha filha, depois eu patrocinei a minha filha, né? E hoje ela já está com 20 anos, é ela que já patrocina o dela mesmo, né? E Deus já tem honrado ela hoje. Hoje ela está num bom trabalho, ganha bem. Eu trabalho no setor elétrico, um pouquinho corrido para mim, mas mesmo assim eu não deixo de ouvir e muito menos de deixar de ir na casa do meu pai. Hoje em dia eu sou muito grata primeiramente a Deus e pela escolha da minha mãe que ela tomou. E eu vendo essa transformação na vida dela, eu pude perceber o quão poderoso esse Deus é. Deu tempo delas tomarem posse de muitas bênçãos ali na igreja, né? E graças a Deus, um bom resultado. Pois é, a Gardênia hoje é uma mulher feliz, alegre, bem com Deus. Com você também, por que não? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha, eu, pastor Luiz Fernando, sou responsável pela Igreja Internacional da Graça de Deus, localizada na Avenida Isabel, número 123, 123, bem ali em Santa Cruz. Avenida Isabel, 123, esquina com a Rua Fernanda. Hoje, quarta-feira, reuniões pela família, igreja de joelhos, ou seja, igreja de joelhos, família de pé, em pé mesmo, guerra pela família. Às 8 da manhã, também às 14 horas, como às 19h30. Aí são imagens da nossa igreja, sede regional em Santa Cruz. Venha, ainda hoje, estarei lhe dando essa assistência. Quero fazer uma breve oração por você. Amado Deus, foi para a liberdade que Cristo nos libertou e eu te louvo pela libertação dessa pessoa que ora comigo. Espírito do medo, eu te repreendo agora, espírito do pânico, síndrome do pânico e todas as suas malditas sequelas e consequências na vida desse homem, dessa mulher, dessa moça ou desse rapaz, dessa pessoa que ora comigo. Nessa oração, em nome de Jesus, eu te repreendo, eu te amarro e digo fora da vida dessa pessoa agora. Saia da mente dela, do corpo dela, saia do físico dela, com tudo que lhe pertence. Pai, muito obrigado. Eu declaro todos que oram comigo com fé, abençoados, curados e livres de todo o mal. Amém e graças a Deus. O Palavra Urgente fica por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus. Você pode nos acompanhar pelas mídias sociais, tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube, @Palavra Urgente. Deus já te deu a vitória. Acredite.